pessoal! Aqui é a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática, onde você encontra aulinhas bem detalhadas, né? Bom, a aula de hoje, função do segundo grau, que nós vamos começar também com uma revisãozinha básica de equação do segundo grau. O formato da equação é esse: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que o a tem que ser diferente de zero. O a pode ser qualquer número, menos zero. Por quê? Porque se o a for zero, multiplicado por x ao quadrado, vai dar zero, ele vai deixar de ter esse expoente 2, vai deixar de ser função do segundo grau, ok? E para resolver, a conhecida fórmula de Bhaskara, principalmente quando a equação ela é completa. Quando a equação não é completa, a gente pode resolver de outras formas menores, né? Mais rápidas. Mas a fórmula de Bhaskara serve para todas as formas. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando não tem sinalzinho aqui é vezes, né? Sobre 2a. E o Luke lembrando aí pra gente que b ao quadrado menos 4ac, o que está dentro da raiz aqui, pode ser substituído por delta. Vamos a um exemplo. Encontrar as raízes da equação 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Vamos usar a fórmula, aqui eu já coloquei ela separada, o delta e o restante da fórmula aqui. Os valores dos coeficientes. 3 é o valor do a. 3x ao quadrado, a é 3. b, menos 7. c, 4. Então, os valores aqui, ó, é que eu vou substituir na fórmula, ok? Vamos procurar o valor de delta primeiro. Ó, a fórmula é essa. b, o b vale menos 7. b ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes a, que é 3, vezes c, que é 4. Resolvendo. Menos 7 vezes menos 7, 49 positivo. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Subtraindo 49 menos 48, delta é igual a 1. X é igual, agora a segunda parte da fórmula. X é igual a menos, lá da fórmula, menos 7, que é do valor de B. A gente põe um parêntese para separar os dois sinais, o menos da fórmula com o menos do B. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que vale 1, sobre 2 vezes A. O A vale 3. X é igual menos e menos dá mais, o 7 fica positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, no x1, a gente resolve usando o sinal de mais, e no x2, a gente resolve usando o sinal de menos. Estava mais ou menos, a gente separa em duas resoluções, que vai dar a primeira raiz e a segunda raiz. Então, 7 mais 1, 8. Sobre 6, não dá para dividir, simplifica. 8 por 2, que dá 4. 6 por 2, que dá 3. Então, a primeira raiz, 4/3. x2, resolvendo com sinal de menos agora. 7 menos 1, 6. Dividido por 6, 1. Então, a solução dessa equação, 4/3 e 1, as duas raízes. Número de raízes da função do segundo grau. Olha porque é bom a gente calcular o delta primeiro, porque depois de saber o valor do delta, a gente já sabe se a equação vai ter ou não raízes, e se tem raízes. Por exemplo, se o delta for maior do que zero, se o delta for positivo, a equação tem duas raízes reais distintas, que quer dizer diferentes. O x1 fica diferente do x2, que é o que aconteceu no último exemplo nosso, né? O x1 deu 4/3, o x2 deu 1. Por quê? Porque o delta era positivo. Se o delta for igual a zero, aí tem duas raízes reais
iguais, ou seja, vai ser uma raiz real dupla, porque o x1 vai ficar igual ao x2. E se o delta for menor do que zero? Menor do que zero, negativo, né? Menor do que zero é negativo. Aí ele não tem raiz real. Por quê? Porque o delta a gente vai ter que tirar a raiz dele, né? A raiz quadrada na fórmula. E não tem raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada de número negativo não existe. Então, não tem raiz. Vamos falar agora sobre o coeficiente A. Esse Azinho aqui, ó, no que ele vai influenciar? Ele vai influenciar na parábola, porque a função do segundo grau, no gráfico, ela é uma parábola. Aqui eu coloquei só o eixo x, não fizemos o eixo y aqui, que é o eixo vertical, né? Porque nós vamos falar em relação ao eixo x. Quando esse A é maior do que zero, é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima, dessa forma aqui. E quando o A é menor do que zero, quando o x ao quadrado aqui tem um número negativo ao lado, a concavidade é voltada para baixo. Olha aí, ó, a parábola voltada para baixo. O x1 e o x2, que são as raízes, é o lugar onde a parábola corta o eixo x. x1, x2 é onde a parábola cruza com o eixo x. E agora vamos falar sobre o termo c. O c é esse número sozinho aqui, ó. Né? Do lado de cá eu coloquei f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aqui eu coloquei y, para vocês lembrar que f de x é a mesma coisa que y. Em relação ao C, o que a gente pode saber sobre o gráfico, sobre a parábola? O C é onde a parábola corta o eixo Y, o eixo vertical. Esse é o eixo das ordenadas, o eixo Y, o eixo vertical. A parábola cortou o eixo Y no valor do C. Por exemplo, se o C aqui for menos 3, significa que a parábola vai passar aqui no menos 3 do eixo Y. Aqui, ó, quando a parábola é voltada para baixo, o C também é onde a parábola corta o eixo Y. Está escrito aqui, o coeficiente C indica o ponto onde a parábola corta o eixo Y, que é o eixo vertical. Vamos falar agora sobre o esboço do gráfico. Aqui tem um resuminho com as informações que nós já vimos. Bom, tá vendo aqui, ó, A maior que zero, parábola voltada para cima. A maior que zero, parábola voltada para cima. A maior que zero, parábola voltada para cima. Qual a diferença entre elas? Aqui o delta é maior que zero, o delta é positivo. Então a parábola corta em 2 pontos o eixo x. Ela tem x1 e x2, que são as duas raízes. Ela tem raízes reais distintas quando delta é maior que zero. Quando delta é igual a zero, aí as raízes são iguais. Então, olha aqui, ó, a parábola corta o eixo x em um ponto só, porque o x1 é igual ao x2. E se o delta é menor do que zero? Se o delta é negativo? Não existem raízes reais. Esse símbolozinho aqui, para quem nunca viu, significa não existe. O E virado para trás, cortadinho, não existe x1 e x2. Não existe raízes que pertencem aos números reais. Então, a parábola ela é voltada para cima, o eixo x passa por baixo dela e não cruza com a parábola. A parábola não toca o eixo x porque o delta é menor que zero, é negativo. Aí, Luke, e se a parábola for para baixo? Bem lembrado, vamos ver? A mesma coisa. As raízes reais distintas é quando o delta é maior que zero. Mas se o A, o coeficiente do x ao quadrado, for menor que zero também, a parábola é virada para baixo. Tá vendo que aqui, ó, parábola virada para baixo, parábola virada para baixo, porque em todos esses casos o A é menor do que zero, o A é negativo. E qual a diferença entre essas três? Delta positivo maior que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz apenas. E delta menor que zero aqui também não tem raiz,
não toca o eixo x, passa por baixo. Não existe x1 e x2 que pertencem aos reais, quando o delta é menor que zero, é negativo. Exemplos. Faça o esboço do gráfico das funções. Fazer o esboço do gráfico é diferente de construir o gráfico, tá? O esboço é mais simples, é menor. Essa é a função, então o valor do a é menos 1, porque tem menos x ao quadrado, a menos 1. O b é 1, porque tem 1x, e o c é 2, é o que não tem x, o termo c. A fórmula do delta está aí, substituindo. O valor do b, 1. 1 ao quadrado, menos 4, vezes a menos 1, vezes c, 2. Então, delta é igual 1 ao quadrado, 1, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, delta é igual 1 mais 8, 9. Segunda parte da fórmula, x é igual menos b, então o b é 1. Esse menos da fórmula está aqui, menos b, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é o valor do delta. 2 vezes a, que é menos 1. X é igual menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Resolvendo primeiro com o sinal de mais. Menos 1 mais 3, 2 dividido por menos 2, vai dar menos 1. Mais com menos, menos, 2 por 2, 1. Segunda raiz, x2, a gente vai resolver agora com o sinal de menos. Menos 1, menos 3, menos 4, dividido por menos 2. Menos com menos, mais, 4 por 2, 2. Então, essas são as raízes. Para fazer o esboço do gráfico, nós precisamos apenas de colocar a parábola aqui, no caso, virada para baixo, né? Por que a parábola é virada para baixo? Porque o x ao quadrado é negativo. Então, parábola virada para baixo. Olha o ponto onde ela corta o eixo y. O ponto onde ela corta o eixo y é 2. Por quê? Porque o c é 2. Lembra? Coeficiente c, onde a parábola corta o eixo vertical, o eixo y. E no eixo horizontal, o eixo x, as raízes, menos 1 e 2, que nós encontramos aqui. Esse é o esboço do gráfico. Vértice da parábola. Quando a parábola é voltada para cima, assim, ó, a parábola voltada para cima, que o a é maior que zero, é positivo, o ponto mais baixo da parábola, o ponto de mínimo, é o vértice. E para encontrar esse vértice, a gente usa essas fórmulas aqui. Essa para o x do vértice e essa para o y do vértice, né? O v é o vértice da parábola, no caso é o ponto mais baixo, o ponto de mínimo, quando ela é voltada para cima. E quando ela é voltada para baixo, quando a é menor que zero, ela tem ponto de máximo. E o ponto de máximo é o vértice também, só que voltada para baixo, o vértice é ponto de máximo. A fórmula para encontrar o x do vértice, menos b sobre 2a. Para encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos ver uns exemplos. Aqui nós temos a função 5x ao quadrado menos 2x mais 3, uma função de segundo grau. O gráfico dessa função é uma parábola. Aqui já fizemos a parábola voltada para cima, porque o a aqui é positivo, né, maior que zero. Vamos encontrar o valor de delta. b menos 2. b ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes a, 5, vezes c, 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. 4 menos 60, menos 56. O delta deu negativo, então a parábola não toca o eixo x. Por quê? Porque não tem raiz. Delta menor que zero não tem raízes reais, lembra? A parábola é toda virada para cima, não toca o eixo x porque não tem raiz. Esse 3 aqui é o valor do termo c, é onde ela corta o eixo y. Agora vamos encontrar esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo, é o vértice da parábola.
Bom, aqui está delta menor que zero, não tem raízes, não corta o eixo x, coeficiente 3, onde corta o eixo y. Vamos achar o x do vértice. Menos da fórmula b é menos 2, sobre 2 vezes a é 5. Menos com menos dá mais, fica 2 positivo. 2 vezes 5, 10. 2 dividido por 10, 0,2. Então, esse é o x do vértice, 0,2. Vamos ver o y do vértice. A fórmula é menos delta sobre 4a. Então, menos, o delta nós já encontramos, que é menos 56. Então, menos da fórmula, menos do delta, sobre 4 vezes a, que é 5. Menos com menos dá mais, o 56 fica positivo. 4 vezes 5, 20. Dividindo 56 por 20, 2,8. Então, nós encontramos o vértice. O vértice da parábola tem x 0,2 e y 2,8. A parábola, então, ela tem ponto de mínimo, que é o vértice. E aí, gostaram? Até o próximo vídeo. Se inscrevam aí, dê um joinha, ok? No canal Simples Assim Matemática. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom?